estou a falar-lhes nas ruínas do navio. O navio que se chamou Gil Yanes. E este nome, Gil Yanes, é um nome que pretendia ter muito significado. Todos sabem, Gil Yanes foi um navegador, o autor da primeira viagem científica do ciclo das navegações henriquinas. Era um rapaz algarvio e no ano de 1434 dobrou o Cabo do Bujador. Bom, a importância desse facto é esta. Muito antes do Gil Yanes, claro que os portugueses andavam no mar, navegavam, penso eu que sobretudo na guerra do mar, na guerra contra os corsários. Portanto, andavam ao longo da costa, travavam os seus combates com os navios do norte da África, os navios dos mouros, mas em vez de depois explorarem o litoral africano, não faziam isso. Entravam no Estreito de Gibraltar e iam pilhar aquelas povoações que ficavam ao longo da costa. É claro, essa costa era do Reino de Granada. O Reino de Granada era um reino de mouros. Portanto, do mesmo modo que os mouros vinham pilhar as aldeias e as vilas portuguesas, os portugueses iam saquear as povoações dos mouros no Reino de Granada. Isto durou até que em 1434 o infante Dom Henrique deu uma ordem terminante àquele jovem chamado Gil Yanes. Entregou-lhe uma barca era um navio, bem, não era bem a caravela, mas era do mesmo tipo, uma barca, e disse-lhe: os meus capitães, em vez de explorar a costa da África e de me dizerem como é o mundo para além do Bujador, ninguém tinha passado para além do Bujador, em vez disso, vão todos fazer a guerra lá para o Estreito de Gibraltar e para o Reino de Granada, onde filham muito grossas presas com que voltam honradamente para o reino, quer dizer, dos sacos, claro, ficavam com o produto dos sacos e enriqueciam com isso. E é o infante Dom Henrique quem transforma essa guerra de pilhagem numa organização de exploração geográfica com objetivos científicos. Diz aos Gil Yanes: ide e não temais. Gil Yanes realmente obedeceu, dobrou o Cabo do Bujador, foi à terra, apanhou o único fruto que lá havia, era uma planta que fazia uma espécie de rosa, no fundo um cato, a que nós chamávamos rosas de Santa Maria. Volta a Portugal e entregou as rosas de Santa Maria ao infante. Os portugueses agora já sabiam que, afinal, o mundo não acabava no Cabo do Bujador. Para além, continuavam as terras por muitas e muitas léguas. E é então que o infante Dom Henrique decide, ano após ano, a explorar mais um troço do litoral africano. Pode, por isso, dizer-se que é com a viagem de Gil Yanes que se iniciam os descobrimentos científicos dos portugueses. O nome de Gil Yanes é assim um nome que significa um grande passo, não só na história dos descobrimentos portugueses, mas sobretudo na grande tarefa da aproximação dos homens, das raças, dos credos, dos povos de todo o mundo. É um nome que faz parte da história da civilização. E por isso escolheram esse nome para batizar este navio. Sobre este navio, o que é este navio, eu escrevi em 1972 ou 3.
não é um navio de guerra, nem de comércio, nem de recreio, nem de pesca, nem de investigação científica. Não tem fins de propaganda turística. Não tem nenhuma utilidade mercantil. Não serve para fazer política. A sua tarefa é simplesmente bem fazer. Prestação de ajuda ou socorro a quantos, na dura faina do mar longínquo, carecem de companhia, amparo e de socorro. É um navio único no mundo. Não há nenhum outro navio que tivesse uma missão assim. Isto foi lançado ao mar em Viana do Castelo em março de 1955. Nessa altura era um orgulho para os construtores de navios de Viana, porque foi o mais belo navio que se tinha feito em Viana. E devia servir de apoio às frotas de bacalhoeiros. Este ponto que vou dizer parece-me importante. Não era às frotas dos portugueses nos bancos da Terra Nova, não. Dos bacalhoeiros de todo o mundo que andavam na Terra Nova. Quando um pescador tinha tido um acidente, fosse ele português ou espanhol, ou russo ou americano, vinha para este navio, onde havia uma excelente instalação hospitalar, havia muito bons médicos. Olha, o escritor Bernardo Santareno foi médico aqui nos Gilianos. Havia uma equipe de operadores, salvaram-se aqui milhares de vidas. É claro que não foi só essa a missão dos Gilianos. E eu próprio estou ligado à história de Gilianos e por isso falo deste navio com uma paixão que não sei conter. Este navio, de certo modo, ficou ligado também à história da minha vida. Em 1972, eu tinha as funções de embaixador de Portugal no Brasil. Aquilo sou eu a apresentar credenciais ao presidente do Brasil. Bom, é costume, é obrigatório, os embaixadores visitarem as capitais dos estados importantes do Brasil. E eu gostava de rodear essa visita de condições de prestígio, quer dizer, gostava que os portugueses se sentissem orgulhosos de Portugal quando eu fizesse essa visita. E para isso tive uma ideia, era ir acompanhado de uma exposição em que mostrasse o melhor de Portugal. O que é que nós fazemos? Bom, o melhor artesanato, as belas colchas, os cristais, as porcelanas de Vista Alegre, as pratas lavradas, dos produtos alimentares, os de melhor qualidade, dos projetos em curso, as pontes, as barragens, uma grande exposição. Eu chamei-lhe a Expo 73. Mas como é que eu ia levar uma exposição desde Lisboa até ao Brasil? Eu precisava de um navio. Como é que eu ia arranjar um navio? Ainda pensei no navio de guerra, que lá estava tudo com buracos, estava tudo... Nada servia para nada, não. E foi nessa altura que me lembrei de Gilianos. Gilianos já tinha acabado a sua função de navio-hospital, estava atracado ali na rocha. Eu falei com o almirante Herreiro, que era quem mandava nestas coisas da pesca do bacalhau, e ele disse, muito bem, o que temos é que o transformar. Aquilo tem enfermarias, tem, enfim, laboratórios de análise, e o senhor quer uma embaixada. Uma embaixada tem salões, tem gabinetes luxuosos, tem que ter uma bela casa de jantar. Bom, fizeram-se as contas, agora imaginem, isto era em 73, era no princípio de 73. Isso custava 7.000 contos. Onde é que eu ia arranjar 7.000 contos? 7.000 contos era uma quantia enorme nessa altura, 7.000 contos. Bom, olha, nessa altura, quem tivesse 1.000 contos chamava-se milionário. 7.000 contos. Pois apareceu um português que disse, essa ideia de levar o melhor de Portugal ao Brasil é uma ideia tão bonita
que vale 7.000 contos. Eu dou os 7.000 contos. E passou um cheque que nunca lhe foi pago, nem era para pagar. Eu acho que são gestos que devem ser lembrados. Esse homem deve ir. Era o presidente da Tobalta, o Agostinho da Silva. Ele pagou 7.000 contos para transformar este velho navio numa embaixada brilhante. Este navio foi ao Brasil, eu estive nele, foi a sede de Portugal, da embaixada portuguesa. Enviou-se um comandante de bandeira, um capitão de mar e guerra, para isto ser território nacional, e foi a sede da embaixada de Portugal no Brasil durante todo o mês de novembro de 1973. Passaram-se assim, aqui coisas lindas, lindas. Estou-lhes a mostrar imagens. Aquele senhor com quem estou a almoçar é nem mais nem menos que o Delfim Neto. Chamavam-lhe o autor do milagre brasileiro, era o ministro da Fazenda e foi o grande estadista que conseguiu inverter a marcha de deslize do Brasil e fazer dele uma grande potência económica. Aquele outro que está ali, é ele e a senhora, é o comendador Valentim dos Santos Diniz. Aquele homem fundou a cadeia do pão de açúcar em todo o mundo. É um imigrado português de São Paulo, ainda é vivo. Todo o pão de açúcar lhe pertence. Bom, agora a história mais bonita de todas é a história das festas da Bahia. Eu, na Bahia, dei 3 festas. A primeira, claro, para as entidades oficiais do Brasil, foi o senhor governador, que era o Antônio Carlos Magalhães, ainda é governador. Era o senhor cardeal, eram os senhores generais, os senhores almirantes, o wildlife todo. Chamava-se nessa altura a grande finagem do Brasil, a Café Society. No segundo dia foi a grande festa para os portugueses. Foram lá mais de 1000 portugueses. Tudo quanto era português e estivesse na Bahia foi ao Brasil e esteve comigo e eu abracei. Mas no terceiro dia eu tive esta ideia, vamos lá convidar os artistas da Bahia. E disse ao cônsul, senhor, tudo o que seja artista, o senhor convida para a festa da Bahia. Bom, mas sabe, há aí uns que são muito contra nós, dizem mal de Portugal. Eu não quero saber se dizem mal, se dizem bem. Se forem artistas, quero logo à noite na festa dos Gilianos. Bom, e o cônsul cumpriu. Foi à lista, era uma lista de 500 nomes, e convidou os 500, não ficou ninguém de fora. E eu que julgava com isto fazer um figurão, imaginem, desatam o telefone a tocar, a dizer, eu também sou artista, ninguém me convidou, isto é uma discriminação, não me convidam por isto ou por aquilo, cada um lá dizia a sua ideia. E eu que julgava que tinha convidado toda a gente. Pois bem, aí serviu-me a minha experiência de televisão. Havia lá um canal, que tinha um programa muito bom, o Canal Aberto, era a principal estação da televisão baiana. Eu fui lá, falei com o diretor do canal e disse, olha, eu sou o embaixador de Portugal, peço licença para ir ao Canal Aberto fazer um convite. Bom, cheguei lá e disse, eu mandei os convites para todos os artistas que me tinham dado a morada, mas alguns não deram, eu não sabia onde você morava. Se você é artista, é meu convidado. Há um convite, eu não pude mandar, não tinha a morada, mas você vai lá, chega ao portalão e diz ao oficial que lá está. Eu sou convidado particular do senhor embaixador. E o oficial deixa-o entrar no navio. Bem, quando eu disse isto às autoridades portuguesas, disseram, o senhor está doido. Na Bahia toda a gente jura que é artista. Você vai ter uma multidão, o senhor vai afundar o navio. Este navio vai ao fundo, vão molhar-se. Bom, que diabo também não é assim. Porque vocês sabem que o navio tem um comandante. O navio tem uma tripulação competente. O comandante era um homem ainda é vivo, o Papão Chinita. Um homem experiente e sabedor e competente. Eles vão estar alerta, vão ver até que ponto o navio aguenta. E quando não aguentar mais, eu vou ao portalão e digo, olha, vocês agora não entram porque o navio pode afundar-se. Mas não foi preciso, não foi preciso. Realmente, toda a gente que chegou, foram 2000, entraram. Muitos eram belos rapazes que vinham de tronco nu, com o birimbau, ou com os guizos, ou com as marimbas. Eram
nativos de raça africana, 2000. Foi uma festa linda. Dançou-se e cantou-se até de manhã. Eu próprio, aqui, nas cobertas do navio, dancei com o Jorge Amado, com o Caimi, com o Caribé. Foi a festa mais linda da minha vida. Vejam lá se uma pessoa pode não ter saudades do navio onde viveu essas experiências. Penso que foi essa a última grande missão histórica dos gilianos. Servir oficialmente de embaixada de Portugal no Brasil. Não há nenhum outro navio português que tenha sido embaixada. Bom, hoje, esse navio brilhante de 73 é isto. Está a cair de podre. Pouco depois de 73, em 74 ainda teve uma missão humanitária. Vem 74, o grande susto dos portugueses em Angola, toda a gente quer fugir, e este navio, ainda com o aspecto que se lhe tinha dado de embaixada, vai a Luanda e vem carregado de uma multidão de fugitivos apavorados. Depois fez uns fretes comerciais, foi usado como carregueiro, teve ali uns anos a apodrecer na doca, e eu bati-me. Eu era então diretor do Diário Popular. Lembro-me da batalha que travei. Meu Deus, vão deixar apodrecer este navio. O navio que teve missões assim, missões que nenhum outro país se pode gabar de ter tido no mar um navio com uma história destas. Este navio é uma glória nacional. Isto é um museu, isto não se pode deixar destruir. E pedi, meu Deus, peguem no navio e façam uma coisa que nos faz tanta falta. Um navio para os estudantes. Os cruzeiros no Mediterrâneo, ir às ilhas gregas, ver os portos da Itália, ir a Porto Fino, a Saint-Tropez, a Sicília, tudo isso são coisas de milionário. Havia um estudante, os nossos melhores estudantes. O governo devia, no fim de cada ano, oferecer um cruzeiro aos estudantes. E com este navio pode levar em beliches coletivos 400 rapazes, bem acomodados. Isto deve ser o navio dos estudantes. Devo dizer que o Ministro da Educação deu-me toda a razão e disse, bela ideia, o Ministério aceita, o Ministério sustenta o navio, que grande ideia, vamos fazer isso. Só a Marinha não quis. Eu então disse, então talvez os Açores, como sabem, é uma coisa linda. Os Açores é uma das regiões mais belas do mundo. Claro, desde que sejam as 9 ilhas, porque uma só pode, de certo modo, decepcionar. Agora, quem veja aqueles 9 mundos, todos diferentes e todos irmãos, era preciso um grande navio turístico, permanente, interilhas. Este é que era o navio próprio. E o governo dos Açores concordou. Bom, mas também esse projeto não foi avante. Aí lembrei-me que, diabo, o Presidente da República, nessa altura, viajava muito. Bem, havia até piadas, o Presidente viaja demais, mas as pessoas, no fundo, achavam que assim é que estava bem. O Presidente era uma espécie de grande cartaz nacional, constantemente a lembrar o nome de Portugal no mundo. Era o Presidente Mário Soares, claro. O Presidente precisava do navio e também da Presidência me disseram que belo projeto o navio da Presidência. Simplesmente havia quem tivesse interesse em vender o navio. O navio era do Estado, não era preciso comprá-lo, era do Estado. Para o reparar, eu nessa altura consultei amigos, fez-se um cálculo, com 80 mil contos punha-se outra vez o navio a navegar. Simplesmente havia interesses mais fortes. Havia quem quisesse vender o navio.
Porque quando uma coisa se vende e se compra, há sempre uns tipos que não perdem coisa nenhuma. Ao passo que pôr o navio simplesmente ao serviço do país. Isso só quem ganha o país. Então, ganhar o país, que diabo? Bom, o navio foi vendido. O navio foi vendido, ainda houve umas tentativas, é que o navio acabou por apodrecer e hoje estou-lhes a falar aqui na doca da sucata de Alhos Vedros. Estou-lhes a falar já nos últimos momentos de vida no navio glorioso. A Câmara de Viana do Castelo, onde o navio nasceu, teve um rebate de consciência. Lançou um apelo: vamos comprar o navio, mas para isso abriu uma subscrição. O navio à Câmara vai custar 50.000 contos. Há uma subscrição a uma conta, mas ainda se não juntou o dinheiro. O prazo acaba no fim de setembro. Faltam 2 dias. Faltam 2 dias. Depois vêm os homens com as serras elétricas, e o navio é feito em bocados de metal e acaba completamente a sua história. Portugal é realmente um país com uma brilhante história marítima. Mas quem faz a história marítima são os navios. E eu pergunto, onde está o museu dos nossos navios? Há navios que têm um valor quase simbólico. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Adamastor. O Adamastor foi comprado com dinheiro de uma subscrição nacional. Todos os portugueses deram a sua parte para mandar construir nos estaleiros de Itália um grande cruzador que pudesse responder àquela ofensa profunda que foi o ultimátum da Inglaterra. Era um navio simbólico. Mas ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama foi com um tiro do Vasco da Gama que se rebentou à driça que sustentava a última bandeira da monarquia. Ao iate Dom Carlos. Há uma história, eu ia falar do Catiçarque. O Catiçarque salvou-se. Salvou-se. O Catiçarque, como sabem, é um dos mais belos veleiros, mais famosos veleiros do mundo. O Catiçarque até serve de marca comercial para imensas coisas. Bom, estava aqui a apodrecer, ia para a sucata, e quando passou um oficial inglês que o viu ao longe, reconheceu e disse: mas aquele é o Catiçarque. O Catiçarque é uma das honras da navegação humana. E hoje, quem quiser ver o Catiçarque tem que ir a Londres. Lá está, em Greenwich, completamente restaurado. Está uma beleza. Nós aqui, bem sei que temos a fragata Dom Fernando. Por acaso é um navio que não tem qualquer importância histórica. É um navio que teve realmente um passado infeliz, um navio de desastres. E temos o Crioula. O Crioula, sim. O Crioula foi um verdadeiro bacalhoeiro. E a história de Portugal na pesca do bacalhau é extremamente importante. Fomos nós quem descobriu os bancos da Terra Nova. A Terra Nova de Corte Real ou Terra Nova de Bacalhau. No século XV e XVI, fomos os principais pescadores do bacalhau. Depois, é claro, com o domínio filipino isso caiu muito, porque os ingleses não desejavam chegar lá, mas já no nosso século voltou a haver a epopeia do bacalhau. Este navio está ligado ao bacalhau. Bom, mas é isso que temos. Temos 2 naviozinhos, o Crioula e a fragata Dom Fernando. E o resto? Eu não sei se ainda é tempo. Salvar os gilianos. Bem sei que estou-lhes a falar nos fins de setembro. Faltam 2 dias. Mas em 2 dias pode-se salvar este navio. E era com estas palavras que eu queria acabar. Bem sei que é tarde.
Mas mais vale tarde que